E se durante uma viagem para curtir com os amigos, você ficasse preso em uma cidade abandonada com um museu de cera macabro, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar Carly e seus amigos tentando sobreviver e escapar dessa cidade bizarra. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o escultor maluco em A Casa de Cera. Esses jovens vão descobrir da pior forma que brincar com cera pode ser mortal. Carly e seu namorado Wade estão em uma viagem com um grupo de amigos, que é composto pelo casal Blake e Paige, o Dalton, que é um imbecil que filma até os momentos íntimos dos seus colegas, e por Nick, que é o irmão gêmeo de Carly. O problema é que o Wade não gosta muito do irmão da garota, já que ele é um completo babaca que estava preso até pouco tempo atrás. Após uma rápida parada para fazer uma boquinha, o grupo segue um atalho até a cidade onde vai acontecer a final do futebol universitário. Porém, o caminho que eles iam pegar estava fechado, e o Blake os leva pelo clássico atalho do atalho para passar a noite. Dessa forma, os jovens chegam a um terreno vazio, onde decidem parar os carros para erguer acampamento e se divertir um pouco. Mas enquanto estavam curtindo, o Wade tenta ser legal com o Nick e o cara mostra que é um babaca completo. E aí a Carly vê que vai dar briga e corre para separá-los, dizendo para ele não continuar sendo otário e que ninguém ali tem culpa das cagadas que ele fez no passado. O pior disso é que o Nick ainda tem a cara de pau e tenta se justificar, dizendo que ela estava errada quando não cobriu o crime dele, que o policial era o errado quando ele resistiu à prisão, e por aí vai. Praticamente falando que tudo que deu errado na sua vida foi culpa de outra pessoa, e tem muita gente assim por aí. Logo após essa conversa acabar, um vento forte bate ali, e todos conseguem sentir o cheiro horrível de morte, deixando claro que ali perto tinha o corpo de algo apodrecendo. Porém, mesmo sentindo esse cheiro, Blake diz que a melhor coisa a se fazer é beber até cair, e eu preciso mencionar isso. Mas por algum motivo, o Dalton tenta imitar o Nick, e acaba sendo idiota toda hora com o Wade, o que não faz muito sentido, já que o Wade é um forte caçador de demônios de 1,93, se é que vocês me entendem, enquanto que o próprio Dalton tem 1,70 e nunca caçou um demônio. Parece até que o babaca tem um desejo de ser quebrado no meio. Só que o bizarro mesmo é que na hora em que está todo mundo se divertindo, uma grande caminhonete chega ali com os faróis altos e fica parada como se estivesse olhando para eles. Os jovens até pedem para desligar a luz e perguntam o que o cara quer. Porém, como não tem respostas, Nick quebra o farol direito com uma garrafa, o que parece espantar o motorista, que sai rapidamente sem falar nada. Mais tarde, enquanto todos estão dormindo, alguém aparece do lado de fora do acampamento e começa a gravar os estudantes de forma bem macabra com a câmera do Dalton. A Carly escuta um barulho fora da barraca e avisa seu namorado sobre isso. Só que ao ver que o Wade não estaria aí para isso, ela sai sozinha para verificar. E apesar da garota não encontrar nada, a pessoa ainda estava escondida filmando tudo. Ok, se atalho fosse bom, ele era o caminho principal, né, galera? Se você quer pegar um atalho, tem que ter assistido pelo menos uns 200 vídeos aqui do canal para se garantir em um. E como esses jovens aqui claramente nunca viram um vídeo do canal, eles não têm a mínima noção de como se virar em um lugar desconhecido desses. Agora, falando das decisões que eles tomaram após pararem para passar a noite, depois de sentir o cheiro de carniça, com certeza o pessoal deveria ter pego uma lanterna e ido em trio, ou pelo menos em dupla, investigar de onde estava vindo esse cheiro, já que ficar próximo de animais mortos é perigoso por vários motivos. Um deles é que isso atrai outros predadores, como lobos e ursos, e digamos que um urso é facilmente distraído pelo cheiro de comida humana, então ele poderia pegar um desvio da carniça diretamente para o acampamento do pessoal. Outro risco é que o animal morto pode estar infectado com alguma bactéria ou vírus perigoso, mas digamos que isso só vai te afetar se você decidir cair de cara no bicho, ou ficar tocando um animal desses, né? O ideal seria mudar o acampamento de lugar assim que sentiram aquele cheiro ruim, para evitar visitas indesejadas durante a noite. Isso que eu nem falei sobre eles estarem em uma região desconhecida e isolada à noite, e do nada aparecer uma caminhonete bizarra. A última coisa que você deve fazer é irritar o motorista desse carro, já que por ser uma área isolada da Louisiana, é bem possível que ele tenha uma arma. Aí já sabe, né? Se for uma pessoa com más intenções, isso só vai piorar a situação. O melhor a se fazer nesse momento era se reunir em um círculo e vigiar as outras direções, pois por conta da escuridão eles podem estar sendo cercados sem nem perceberem. Depois desse encontro esquisito, seria praticamente impossível para mim dormir num lugar desses, ainda mais fora dos carros. No mínimo eu dormiria dentro do carro pronto para dar a partida e vazar dali. Agora, se realmente esse fosse o melhor ponto para acampar e não tivesse outra escolha, eles tinham que improvisar um alarme em volta do acampamento, como gravetos no chão para escutar algum animal ou desconhecido se aproximando, e ficar alerta para um possível invasor. Se bem que esse pessoal não tem uma faca ou uma arma com eles, e eu não sei como é que alguém vai acampar sem uma faca pelo menos. Esses jovens são bem complicados, mas honestamente, a pior decisão da noite foi a de Carly. Afinal, ela tinha certeza que ouviu barulhos do lado de fora, e mesmo assim saiu sozinha e desarmada para verificar o que ela achou que ia acontecer, porque ela poderia muito bem ser pega de surpresa e forçada a inalar uma dessas substâncias que te faz apagar rapidamente. Se isso acontecesse, a garota dificilmente poderia gritar pedindo ajuda ao Revidara. Sendo assim, as duas únicas escolhas boas para ela eram ignorar qualquer coisa e continuar dormindo, ou gritar para acordar todos do acampamento. Dessa forma, a Carly não estaria sozinha na hora de verificar os arredores. No dia seguinte, todos os jovens levantam bem cedo para continuar sua jornada até o estádio de futebol, o que pode acabar sendo complicado, já que a corrida ventoinha novinha do carro de Wade foi
cortada, e a câmera de Dalton sumiu. Mas sem saber disso, Carly e Paige estão se aliviando no mato e conversando sobre os planos para o futuro, quando de repente, o forte cheiro de carne em decomposição volta a aparecer na região. E como está de dia, elas decidem ir ver de onde estava vindo o odor. O problema é que no caminho, Carly cai de um pequeno morrinho e vai de boca até uma montanha de animais mortos, fazendo justamente o contrário do que eu falei antes. Sem contar que também parecia ter uma mão humana no meio disso tudo. Aí nessa hora, os caras escutam os gritos das garotas e vão até lá ajudar as duas. Logo após o Wade ajudar a sua namorada a sair daquele monte de carniça, uma caminhonete aparece ali. No início, eles pensam ser a da noite passada, mas mudam de ideia ao perceber que o farol não estava quebrado. Na hora em que o veículo para, um cara meio estranho sai, desce e começa a tirar animais mortos da caçamba para jogar no monte de corpos. Vendo isso, Carly grita com um homem e pergunta sobre o braço que estava jogado. Então o caipira chamado Lester vai até o braço sem falar nada e arranca a mão dele, mostrando que era apenas de plástico. Aí, como não parecia ter nada de errado, o Wade pergunta se tem um posto ali perto, onde ele possa comprar uma nova corrente de ventoinha. O desconhecido fala que Bo é o gerente de um posto em Ambrose e pode ter essa peça. E ouvindo isso, o grupo discute sobre o que fazer, já que o jogo iria começar em poucas horas. Aí, como quem não quer nada, o caipira se oferece para levá-los até a cidade para pegar a peça. Então, Wade e Carlin decidem pegar uma carona até Ambrose com o cara, enquanto o resto do grupo vai ver o jogo no carro do Blake. Mas como não queria deixar a sua irmã com uma camisa suja de tripa, Nick entrega sua regata para ela. O bizarro é que o motorista fica encarando e dando risada com uma cara de tarado, enquanto a menina troca de roupa. Todo mundo nota isso, só que como precisavam da carona, eles decidem não falar nada, mesmo sabendo que o cara não parece ser muito confiável. O pior é que no caminho até lá, o caipira fica encarando a garota de uma maneira muito vulgar, já que ela estava ao seu lado. E não me perguntem por que ela está ali, eu não entendi por que ela sentou do lado do cara também. Além disso, a garota se assusta ao ver a faca do esquisitão e começa a se afastar dele. Só que o homem não entende e começa a mostrar a faca empolgado, dizendo que é uma faca de caça incrível e que pode cortar qualquer coisa. Aí, pra deixar o clima ainda mais tenso, o caipira para o carro no meio do nada, dizendo para o Wade descer e ajudá-lo a arrumar a tração das 4 rodas. O casal obviamente sente algo errado na situação e começam a gritar dizendo que não precisam mais da carona e que vão a pé até Ambrose. Isso parece deixar o desconhecido chateado e ele expulsa os dois do veículo. Após saírem de perto do maluco, o casal vai o mais rápido que pode para Ambrose, que ficava a apenas 40 metros de distância, o que até faz o Wade se sentir um idiota, por ter pensado que o caipira estava mentindo sobre a cidade. Ao mesmo tempo, o resto do grupo acaba ficando preso em um engarrafamento, e percebe que não vai chegar a tempo nem para a segunda metade da partida. Por isso, eles desistem da viagem, e voltam para ficar com seus amigos. Bom, no momento em que viram que a correia do carro do Wade foi cortada, e sim, dá pra ver que foi cortada, os jovens deveriam ter agido imediatamente, e entrado no carro para ir até a delegacia de polícia mais próxima por qual passaram. Aí, ao chegar lá, poderiam pedir um guincho ou algo assim. Afinal, para um desconhecido querer impedir você de sair de uma região isolada, no mínimo essa pessoa tem péssimas intenções. Claro que é desconfortável fazer tanta gente ficar em um veículo e pode até dar problema com a lei, porém é bem melhor receber uma multinha e explicar a situação para as autoridades, do que ficar ali pagando para ver quem foi o doido que armou essa situação. Sem contar que cabe 2 pessoas facilmente na caçamba da Escalade do Blake, e alguns até podem falar que dá pra andar por um tempo sem essa correia. Porém, pela minha pesquisa, a correia da ventoinha de um Dodge Charger de 68 é uma faz-tudo no carro. Ela aciona desde o alternador do carro, a bomba d'água, a ventoinha, em alguns casos até o ar-condicionado e a direção hidráulica. E você achando que coisa antiga era boa? Bom, nesse caso é. Apesar de ser um carrão, ele não andaria por muito tempo sem essa bendita correia, e como ela foi cortada, daria para tentar remendar ela com fogo e encaixar novamente no lugar, mas eu acredito que não ficaria muito bom e soltaria no meio do caminho. Então seria muito melhor fazer o que eu falei e ir todos em um carro até uma delegacia próxima, ou tentar deixar o carro mais próximo da estrada para ser guinchado. Isso seria muito melhor que pegar uma carona com um desconhecido esquisito, que estava desovando carcaças de animais agora há pouco. Sem contar que se ele tem uma faca, não é muito difícil ter uma arma. Além disso, no momento em que viram o caipira olhando de maneira indecente para Carly, os jovens tinham apenas 2 escolhas corretas a fazer. Uma era desistir da carona para Ambrose, e a outra era mandar Nick junto com Wade, pois dessa forma a garota não ficaria perto de um maluco virgem que claramente está pensando besteira. E falando em ficar perto, a decisão mais ridícula que teve até agora foi o fato de Wade deixar a Carly ir bem ao lado do desconhecido, pois como eu estou dizendo, ele é um cara bem esquisito. No mínimo, o idiota do Blake tinha que tirar esse jogo da cabeça e buscar a corrente pro cara, enquanto eles esperavam do lado do carro. Com certeza alguma oficina ali perto teria o item, e aí depois era só eles seguirem viagem. Porém, um jovem sempre pensa que é imortal, e logo a gente vai descobrir que as coisas não são bem assim. De volta à cidade de Ambrose, o casal dá uma rápida explorada pelo local, vendo alguns cachorrinhos para adoção, e já partem para o posto de combustível. Aí enquanto Wade procura pelo tal Bo, Carly fala com Paige no celular, dizendo onde a cidade fica para se encontrarem. Infelizmente não tinha ninguém no posto, por isso o casal continua andando pela cidade, e vai até a igreja ver se acha uma alma viva para perguntar da correia. Porém isso não dá muito certo, já que estava acontecendo um funeral ali, e não
parecia ser uma boa hora para falar de peças de carro. A sorte dos dois é que um cara sai para falar com eles, e por sorte esse era justamente o tal do Bo, que fica um pouco bravo ao saber o motivo de interromperem um funeral, mas diz que vai ajudar os dois depois de enterrar o corpo. O estranho é que, assim como o Lester, esse irmão também fica encarando a Carly de uma maneira bem estranha, o que deixa o Wade meio cabreiro. Após o fã-clube da Carly aumentar, o casal vai até a casa de cera que ficava a poucos metros da igreja, e apesar da garota ficar com receio de entrar, o Wade não consegue se segurar ao perceber que a casa inteira é realmente feita de cera, e entra mesmo sabendo que o local estava fechado para o público. Ao entrar, eles gritam para ver se tem alguém. Como ninguém responde, o casal decide olhar as estátuas, e o que eles queriam era ver se conheciam algumas pessoas dali, já que geralmente são feitas estátuas de grandes personalidades da história. Porém, eles acabam estranhando ao ver que não conheciam ninguém. Além disso, os dois também começam a lavar roupa suja, porque a Carly está indo morar em Nova York, e gostaria que o cara fosse junto, o que ele não parece estar muito afim por preferir cidades pequenas. O legal é que durante a conversa, o Wade vê um cachorro de cera parado a alguns metros, e vai lá checar, mas toma um tombo ao perceber que era um doguinho de verdade. Fora isso, os dois continuam olhando pela casa de cera, mexendo nos bonecos e em tudo que tem ali, descobrindo dessa forma que foi um tal de Vincent que fez todos os itens. E como se as coisas ainda não estivessem macabras demais nesse local abandonado, Carly vai se olhar no espelho e vê que o homem mascarado estava observando pela janela. O pior é que ao ouvir isso, o Wade sai da casa de cera para ir procurar pelo Stalker e deixa a Carly sozinha lá dentro, junto com todas aquelas estátuas sinistras que até pareciam humanos de verdade. Por conta disso, a jovem começa a ficar tensa e se assusta com uma das estátuas, que acaba se quebrando no chão. Aí, apavorada, ela sai correndo para fora da casa. Então Carly se encontra com Wade e os dois vão embora para o posto, já que o cara não encontrou o Stalker. Ao chegarem lá, eles veem que Bo ainda não tinha chegado e decidem invadir o local. Aí, ao mesmo tempo que Carly explica que desde criança seu irmão criou essa rixa com qualquer um que se aproximava dela, porque na visão dele a garota era o seu total oposto, o Wade olha todas as correias que tinham ali para vender. O estranho é que justamente a correia de 15 polegadas que era do seu carro estava faltando. Nesse momento, Bo aparece do nada e surpreende o casal. Wade se explica rapidamente, dizendo que não estava roubando nada e que deixou o dinheiro em cima da mesa, apesar de não ser o tamanho que ele queria. Aí, sabendo disso, Bo fala que em sua casa tem a correia do número 15 e convida os dois para irem até lá, o que parece ser meio suspeito para o jovem. Ok, é sério. Dessa vez foi o Bo quem claramente estava dando em cima da Carly e olhando estranho para ela. Eu não sei vocês, mas eu sou meio paranoico com isso. E depois de uma olhada dessa, com certeza eu ficaria alerta para qualquer tipo de atitude ou fala suspeita que esse cara pudesse tomar daqui pra frente. Afinal, eles estão em uma cidade desconhecida e praticamente deserta. Eles não tiveram interação com mais ninguém além do esquisito da caminhonete, do Bo e do outro esquisito no museu. E isso está diretamente ligado com um erro terrível que o Wade cometeu. E esse erro foi deixar a Carly sozinha dentro da casa de cera, enquanto saía para ver se o Stalker estava do lado de fora. A primeira coisa que o Wade deveria ter pensado é que poderiam haver mais pessoas observando. Então, largar a sua namorada sozinha dentro de uma casa bizarra, com certeza é a última coisa que ele deveria fazer, pelo menos se quisesse protegê-la, o que não parece muito forte desse cara. E digamos que se a Carly soubesse que a ex dele pegou o fogo grudada no teto, eu acho que ela iria se mudar sozinha para Nova York. Além disso, vale lembrar que na placa da cidade de Ambrose está dizendo que a população local é de mais de 300 habitantes. Porém, após caminharem por tanto tempo, a única alma viva que o casal encontrou foi o Bo, que é um cara meio suspeito. Tudo bem que tinha aquelas pessoas sentadas na igreja, mas o que eu estou falando aqui são sobre os vendedores, clientes, crianças brincando na rua e etc. Fora que é muito suspeito o fato de, coincidentemente, a única correia faltando no posto de gasolina seja aquela que o Wade precisa para fazer seu carro funcionar. É sério, se os dois tivessem prestado atenção em tudo que aconteceu até agora, ficaria claro que existe alguém tentando nos impedir de ir embora. E então eu não iria até a casa desse cara de forma alguma. No mínimo, eu fingiria que recebi uma ligação dos meus amigos que estão avisando que conseguiram uma corrente nova no caminho e que estavam voltando para o carro. Apesar disso, o casal segue o cara e descobre no caminho um pouco da história local, principalmente de Vincent, que fez a maioria das obras da casa de cera. Há muitos anos atrás, uma mulher chamada Trudy se mudou para Ambrose com seu marido para fugir de alguns problemas com a polícia. Ao chegar ali, ela criou a casa de cera e começou a fazer sucesso pela região. Porém, após ter 2 filhos, a mulher começou a definhar por conta de um tumor no cérebro, o que fez suas crianças irem para o orfanato, já que o pai deles acabou com a própria existência. E bom, o Vincent era um desses filhos. Assim que a história acaba, os 3 chegam na casa de Bo, e o cara se oferece para levá-los até onde eles marcaram de se encontrar com os amigos. E como uma caroninha ia ajudar muito, o casal aceita. Aí enquanto Wade entra na casa com Bo para ir ao banheiro e pegar a correia, Carly fica esperando dentro da caminhonete. Paralelo a isso, Blake entrega a chave do carro para Dalton e Nick irem até a cidade, e fica no acampamento com a sua namorada, já que ele estava a fim de dar uma relaxada com ela. E durante o caminho até a cidade, os dois conversam sobre como Nick encobriu Dalton em um roubo de carro para não manchar a ficha do seu amigo.
amigo. Além de também perceberem que a tal cidade de Ambrose nem aparecia no GPS. Mas sem ter noção disso, Wade esquece que queria ir ao banheiro e começa a perambular pela casa xeretando tudo que podia. Vendo assim que ali também tinham várias coisas um pouco bizarras, como uma máscara de cera e um certificado na parede em nome de Victor Sinclair, que era justamente o marido de Trudy. Fora, é claro, vários equipamentos bizarros de médico, que podiam ser facilmente usados para tortura. Já do lado de fora, Carly fica cansada de esperar e sai do carro. Porém, assim que olha em volta, ela percebe que o farol da caminhonete estava quebrado. Aí, sem perder tempo, ela buzina para avisar o seu namorado de que havia algo errado. O problema é que na hora em que a buzina toca, as luzes da casa se apagam, e um cara mascarado sai de um alçapão no chão para cortar o tendão de Wade. O coitado fica desesperado e sem conseguir fazer muita coisa naquele escuro. Então no final ele é facilmente dominado por um homem gigante e forte que aparece do nada e o coloca para dormir. Ao mesmo tempo, do lado de fora, Carly estranha a demora do seu namorado e liga para o Blake. A chamada acaba caindo na caixa postal, já que o cara estava no seu momento de relaxamento. Porém, mesmo assim, a jovem pede ajuda dizendo que estava na casa da pessoa que apareceu no acampamento na noite passada. O problema é que nesse momento, Bo aparece ali como se nada tivesse acontecido, dizendo que conseguiu a correia do carro. Mas a Carly percebe que algo estava errado e se tranca dentro da caminhonete, falando que iria esperar seu namorado sair da casa. O homem tenta disfarçar dizendo que o carro era dele e queria chamar a polícia se a garota não abrisse a porta. Só que Carly acaba revelando saber que ele era o cara do acampamento, e isso irrita muito o maluco, que não perde tempo e quebra a janela do carro para puxar a jovem pelas pernas. Por sorte, ela age rápido e usa as mãos para ligar o veículo e dar a ré até conseguir jogar o cara para longe. Depois disso, ela até tenta se ajeitar para ir embora de carro, porém dos pneus da caminhonete não tem tração e o veículo fica empacado. Aí, sem opções, a garota sai pela janela traseira e corre dali. Bom, ser curioso demais nunca é bom, né? O Wade já tinha levado sorte quando entrou na casa de cera sem permissão, já que ele facilmente podia levar um tiro por isso. E agora eu vou dizer que eu nem sei por onde começar a falar sobre essa terrível sequência de decisões idiotas que foram tomadas por essa mula, porque o Bob praticamente tinha a palavra suspeito escrito na testa, e mesmo assim o Wade deixa a Carly sozinha do lado de fora da casa e dentro da caminhonete de um desconhecido. Não só isso, como ele não verifica os faróis do veículo e ainda fica vagando que nem um idiota pelos quartos, como se estivesse em uma exposição de arte. Pra quem estava com vontade de cagar, esse cara esqueceu rapidinho do cocô, né? Porque se fosse pra fazer xixi, ele que desse um jeito de fazer lá fora pra garantir a própria segurança. E falando nisso, no momento em que ele encontrou aquele quarto estranho cheio de máscaras de cera e objetos bizarros, Wade deveria ter virado as costas e saído o mais rápido possível dali para fugir com a namorada. E isso é claro enquanto usa uma dessas ferramentas como arma para se defender. A Carly até tentou avisar esse pamonha, mas digamos que depois que o cara entrou em uma casa que ele não conhece, se não tivesse uma arma naquele porta-luvas, a melhor estratégia da garota seria ligar o carro e correr para a polícia. Afinal, ela viu o farol quebrado e tinha certeza que o Bo tinha ido no acampamento deles. Só que além disso, outro erro dela foi ter ligado para o Blake ao invés de ligar para o 911, pois a hora em que sentiu que tinha algo errado ali, a garota precisava avisar as autoridades e pedir por ajuda, independente se corresse risco de vida ou não. Só de saber que poderia estar em perigo, ela deveria ter feito isso. E por fim, o maior erro da Carly foi fugir para a cidade ao invés de correr para a saída de Ambrose. Afinal, o caminho de volta para o acampamento é linear, e ela poderia se encontrar com os amigos enquanto corria. Após ser apagado, Wade é levado para o porão da casa, onde é dopado e preparado como se fosse um peru pronto para ser assado. E assim que é totalmente preparado, tendo seus pelos removidos, o pamonha é colocado em uma cadeira cheia de hastes de metal e tem centenas de litros de cera derretida jogada em cima do seu corpo, o que nem deve ter doído, né? Só que sem saber do sofrimento de Wade, Carly escuta várias vozes vindo da igreja e vai lá pedir ajuda. O problema é que ao chegar lá dentro, ela descobre que todas aquelas pessoas sentadas eram feitas de cera e que as vozes eram um disco gravado. Mas o pior mesmo é quando ela toca em uma das estátuas e descobre que por baixo da cera haviam corpos humanos de verdade. Além disso, todo aquele funeral nada mais era do que um tipo de homenagem à falecida Trudy Sinclair. Mas de repente, ela escuta um barulho vindo de fora e entende que é o Bo que estava chegando. Por isso, ela se esconde embaixo da roupa do reverendo e fica em silêncio esperando ele ir embora. Uma pena que isso não dá certo, já que ela deixa um suspiro escapar e é descoberta pelo psicopata. A garota até tenta escapar correndo para o meio da cidade para pedir ajuda. No entanto, ninguém aparece e ela é capturada. Em paralelo, Dalton e Nick chegam num buraco que fica a alguns metros da entrada de Ambrose e impede a passagem de carros. Aí por conta disso, os dois partem a pé. Depois de ser capturada, Carly é levada para o porão do posto de gasolina e amarrada em uma cadeira. Nesse momento, Nick e Dalton aparecem lá em cima chamando por Carly e Wade, mas Carly não consegue gritar por ajuda, já que estava sendo ameaçada por Bo. E aí, como não recebe nenhuma resposta, Nick e Dalton decidem se separar para procurar na cidade em busca de um deles. Sendo que, para falar a verdade, o Nick só queria ir na mercearia ver se conseguia um refri, o que infelizmente não dá certo, e ele fica na seca. Já que apesar de terem vozes dentro da loja, ninguém aparece para abrir a porta. Só que quem mais se ferrou com certeza foi a Carly, já que após os dois caras irem embora,
embora, Bo entende que é melhor não arriscar e cola a boca da garota com o Super Bonder, fazendo com que ela no mínimo tenha que sofrer muito caso queira pedir ajuda. Assim que seu trabalho aí é feito, o Bo sobe para fechar o posto e é abordado pelo Nick, que voltou perguntando por sua irmã e dizendo que o posto de gasolina era o ponto de encontro deles. O Bo se faz de idiota e insiste em não ter visto ninguém. Mas enquanto essa conversa tá rolando, Carly começa a gemer para ver se seu irmão consegue escutar e também quebra o braço da cadeira para enfiar o dedo pelo buraco na grade de escoamento, o que é no mínimo idiota na minha opinião. Porém, o Bo inventa boas desculpas e corta o dedo da menina com um alicate em um momento de distração do Nick. Aí, após se livrar dela, o psicopata fala que seu irmão pode saber do casal e se oferece para levar o Nick até lá. Porém, sua intenção claramente era pegar o jovem de surpresa e acabar com a sua vida. A sorte do Nick é que a sua irmã enfrenta a dor de rasgar os próprios lábios e consegue gritar por ajuda. Por causa disso, Nick consegue se defender do ataque surpresa do Bo e derrubar o cara. Então, ele corre para dentro do posto e tranca a porta da frente e o portão da garagem, fazendo com que o psicopata fique para o lado de fora. Depois disso, ele arromba a porta do porão e libera sua pobre irmã, que estava em um estado terrível. Ao mesmo tempo, Dalton chega na casa de cera para procurar pelo casal de amigos. E bom, ele até consegue achar o Wade sentado na frente de um piano completamente imóvel. O problema é que ao se aproximar e tocar no seu rosto, Dalton acaba arrancando a pele do cara que tinha sido muito danificada pela cera quente. Aí no desespero, ele começa a tirar mais e mais pele na tentativa de libertar o Wade. Porém, o mascarado aparece de surpresa e golpeia o Dalton com um cutelo, que por sorte consegue desviar. Só que o Wade não tem tanta sorte assim, e o golpe acaba destruindo ainda mais a sua carne. O Dalton até tenta correr, mas ele não vai muito longe antes de ser finalizado pelo mascarado. Ok, essa máquina de transformar alguém em cera parece muito como uma armadilha direto dos Jogos Mortais. E se você estiver se perguntando por que o cara simplesmente não quebrou a camada de cera em volta do seu corpo, bom, ele estava completamente anestesiado. Além disso, existem compostos que enrijecem completamente o músculo, que o Vincent pode ter injetado no cara. Sem contar que ele tem um tendão em um músculo do peito cortado. E digamos que depois de ter a sua pele completamente queimada por cera quente, fica meio difícil de se mover, né? Agora falando sobre o que é o maior furo de roteiro do filme, só nessa igreja existem mais de 15 pessoas mortas, que foram transformadas em estátuas. E se ajustarmos isso com todas as outras da Casa de Cera, dá pra dizer que são pelo menos umas 30. Então, como exatamente esse enorme esquema de finalizações não foi descoberto ainda? Porque é claro que os assassinos se livram de qualquer evidência das vítimas, se bem que tá cheio de carro lá de vários estados diferentes. Porém, querendo ou não, todas elas desapareceram na mesma região enquanto viajavam. E digamos que no momento em que umas 5 pessoas sumissem por aquela área, até mesmo a polícia seria acionada para fazer buscas e investigações. Então imagine o número de no mínimo 30 pessoas, não importa o quão isolada seja a cidade de Ambrose, já que ela fica até fora do GPS. Só de ter tantas mortes em uma mesma região já seria o caso de uma investigação ser feita pelos arredores, para descobrir por que tantas pessoas somem por ali. Agora, falando sobre como os jovens poderiam ter lidado melhor com a situação, bem na hora em que conseguiu liberar uma das mãos, Carly deveria ter pego alguma faca da bancada do Bo e cortado apenas a cola que estava na sua boca, e pela forma com que ela foi colada, isso seria possível. Dessa forma, ela preservaria um dedo e não sentiria a dor terrível de rasgar os próprios lábios. Aliás, eu tenho que falar uma coisa: como é que o Bo cola a boca da garota, mas não coloca uma fita por cima para garantir que ela não vá rasgar os lábios? Até porque, se pensar bem, qualquer um iria preferir sentir essa dor do que ficar ali embaixo preso. E eu nem vou falar que a Carly esqueceu que o metal com metal faz barulho, né? Até um animal treinado saberia disso, porque ela estava com um pedaço de metal na mão e tinha uma grade logo em cima dela. Era só bater uma barra na outra que faria barulho. De volta ao posto, assim que o Nick termina de ajudar a sua irmã com alguns curativos, os dois escutam Bo indo embora de carro e decidem ir até a caminhonete de Bo para pegar o celular da garota que caiu no piso, já que os orelhões dali não funcionavam. Além disso, Carly também revela para seu irmão que todos os bonecos da cidade são na verdade pessoas que foram transformadas em bonecos. Ou melhor, quase todos. Pois Carly se lembra de ter visto uma mulher abrindo a janela quando ela foi perseguida por Bo. Sabendo disso, os dois vão até lá para ver se conseguem ajuda ou algum telefone que funcione. Mas ao chegar na casa, eles perdem totalmente a esperança, já que a mulher era um boneco de cera programado para abrir a cortina de vez em quando. Ao mesmo tempo, Blake e Paige estão no acampamento, se divertindo, quando de repente a música para de tocar e o Blake sai para conferir. Com isso, ele percebe que tinha uma mensagem na caixa de voz e começa a escutar a ligação de Carly. Enquanto isso, Paige está deitada na barraca quando de repente um mascarado bizarro aparece na sua frente. A garota sai da barraca e encontra seu namorado caído no chão com uma faca no pescoço, e vendo isso ela mete o pé na hora o mais rápido que pode, até chegar em um galpão abandonado. O local está recheado de objetos que não funcionavam mais, e como não poderia ficar ali, a jovem pega um pedaço de cano e começa a andar pelo galpão, o que se mostra uma péssima ideia, porque o Vincent aparece embaixo da plataforma em que ela estava e fura o seu pé. Aí com o pé todo ferrado, ela corre e se esconde dentro de um carro, torcendo para que o mascarado não a veja. Só que infelizmente isso não acontece, e ela bate no rosto do cara para conseguir sair correndo. O problema é que ela não vai muito longe antes que o psicopata dê uma de Wukong e jogue o cano através de uma das janelas bem no meio da sua
testa. De volta a Ambrose, os irmãos vão até uma loja de munições e armas de sobrevivência para ver se conseguem algo para se proteger. Mas como estava tudo fechado, Nick decide quebrar a vitrine para pegar uma besta que tinha ali. A Carly não gosta muito da ideia, já que faria barulho, e daria a chance do Bo os encontrar mais facilmente. Apesar disso, Nick ainda quebra e pega a besta. Porém, assim como a Carly disse, o Bo aparece ali com uma escopeta, e por sorte ele erra vários tiros, o que dá a chance da dupla fugir. Então os irmãos entram em uma sala de cinema e se escondem entre os bonecos de cera que estavam sentados. Dessa forma, eles se disfarçam bem e quase passam despercebidos da investigação de Bo. O problema é que o cara identifica a Carly e atira nela. Por sorte, a garota consegue desviar, servindo de distração para o Nick atirar uma flecha no braço do psicopata. Então eles saem correndo para fora da sala e ficam esperando por Bo, que aparece rapidamente e toma outro tiro, dessa vez no peito. Assim que o cara cai, Nick pega a espingarda e vê que as cápsulas estavam vazias, além de também não ter nada nos bolsos do Bo. Por conta disso, a Carly pega a arma e joga atrás do balcão de atendimento, antes dos dois meterem o pé do cinema. Bom, eu não consigo expressar meus sentimentos o suficiente quando alguém não confirma a bendita da kill. É sério, a pessoa tá te perseguindo pela cidade inteira, que foi feita praticamente para atrair pessoas e capturá-las para transformá-las em bonecos de cera. O passatempo desse cara é fazer isso. E aí você acerta uma flechada no maluco e deixa ele descansar no chão até se recuperar. Não é possível que o cara não sabe usar a porcaria do cabo da escopeta como taco para macetar a cabeça desse cara, para evitar de ter problemas no futuro. Se esses dois forem de base, eles mereceram. Ok, agora que eu desabafei, antes de saírem do posto, os dois deveriam ter se armado corretamente com aquelas ferramentas que estavam em cima da mesa. Claro que não serviria muito contra uma arma, porém em uma possível luta corporal 2 contra 1, golpes pesados dessas ferramentas poderiam facilmente mudar o destino dos dois. Tipo quando o maluco está no chão desmaiado, né, irmãos gêmeos idiotas. Além disso, ao invés de jogar a espingarda fora, os dois deveriam ficar com ela e procurar por munições na cidade e na casa do Bo. Com certeza, com essa arma carregada em mãos, 80% do caminho para fora da cidade já estaria concluído. Depois eles poderiam voltar com a polícia e ajudar a encontrar os colegas, ou o que sobrou deles. Fora que não tinha como saber se algum deles ainda estava vivo. Por isso, a melhor escolha após apagar o Bo era usar a ligação direta em um dos carros abandonados e meter o pé dessa cidade macabra. Ou se não soubessem fazer isso, era só voltar até o carro do Blake e usar a tecnologia de assistência para pedir ajuda. Agora, falando sobre a Paige, após ter chegado no galpão, a garota deveria ter evitado ao máximo se mostrar na luz, ficando sempre na escuridão para evitar ser vista. Por isso, dá pra dizer que o maior erro dela foi se expor totalmente ao subir na plataforma. E pra piorar, a tentativa de se esconder também foi péssima, já que o assassino poderia simplesmente seguir o rastro de sangue que ela estava deixando por conta do pé cortado. Depois disso, os irmãos vão até a casa de Bo para checar o piso da caminhonete, mas por azar deles, o celular não estava mais lá. Aí como não tinha uma forma de pedir ajuda, Nick fala para os dois entrarem no covil do psicopata para ver se encontram um Wade, e diz que se não encontrarem, devem sair correndo sem olhar para trás. E como não queriam ser muito chamativos, a Carly se arma com um bastão, e os dois entram pela porta dos fundos. Lá dentro, eles começam a procurar por seus amigos, e por qualquer coisa que possa ajudar. Infelizmente, o telefone fixo estava sem linha, e os jovens não podiam ser vistos em lugar nenhum. Já a parte boa é que Carly encontra um armário de armas. Aí, como isso seria de grande ajuda, os dois fazem o máximo que podem para achar a chave das grades de proteção. Só que durante a procura, Carly acha alguns documentos do passado, que falam sobre os dois irmãos siameses que foram separados pelo Dr. Sinclair. Um dos irmãos conseguiu seguir sua vida normalmente, enquanto o outro teve que viver de máscara por conta da cirurgia de separação. Porém, antes que ela consiga ler tudo, Bo aparece ali todo ferrado, e os irmãos se escondem rapidamente. Aí, enquanto o cara vai para a cozinha retirar as flechas do corpo, Nick se esgueira pela escuridão e encontra o alçapão que leva para o porão da casa. E além do Bo, o Vincent também volta para casa, trazendo os corpos dos jovens que tinha acabado de finalizar. Inicialmente, o Bo fica irritado por seu irmão ter saído sem sua permissão, mas isso não dura muito. E ele elogia o trabalho que o Vincent vem fazendo na cidade, dizendo que está muito lindo graças ao dom que Deus deu a ele. A pior parte é que Bo percebe algumas coisas fora do lugar e entende que alguém estava na casa, o que faz ele começar a olhar em volta. Por sorte, Carly já tinha saído do seu esconderijo e se encontrou com o Nick, contando para ele que viu os corpos de Blake e Paige. Sabendo disso, Nick decide que os dois não podem ficar mais nenhum segundo nesse local e leva sua irmã para o subsolo da casa. Mas como o caminho estava muito escuro, eles acabam mexendo em todos os interruptores que tinham ali no painel de controle para ver qual acendia as luzes. O que os irmãos não sabiam é que esses interruptores controlavam toda a cidade de Ambrose, que nesse momento estava piscando como se fosse uma rave, avisando Bo e Vincent que suas presas estavam no subsolo. Após andar mais um pouco, a dupla chega no laboratório de Vincent, onde encontram Dalton sem vida banhado em
em cera. Só que antes que possam sofrer pela perda, Vincent aparece com 2 facas, pronto para fazer picadinho dos irmãos. E como os dois são educados, eles tentam lutar com um cara um de cada vez. Mas como Vincent era muito forte, a única coisa que os dois conseguem fazer é fugir dali, jogando cera quente no chão para impedir a perseguição. Ok, me surpreende o cara saber que algo está fora do lugar nessa pocilga, mas supostamente o dono da casa sempre sabe onde é o lugar das coisas, né? Agora eu realmente acho incrível que nessas situações de 2 contra 1, a dupla sempre parece querer lutar da maneira justa e ataca um de cada vez, sendo que em uma situação de vida ou morte, os dois devem atacar ao mesmo tempo e por lados diferentes. De preferência, chutando os Países Baixos do cara, porque aí com certeza ele vai ficar incapacitado. Dessa forma, o Vincent não teria como resistir e se proteger dos dois, principalmente levando em conta que nesse laboratório estava cheio de ferramentas, que poderiam ser mortais. É sério, depois de um chutão lá embaixo, era só os irmãos se equiparem e acabarem com o mascarado. O mesmo serve para o exato momento em que o Boy entrou todo quebrado na casa. O cara já estava ferrado, eram 2 contra 1, e ainda tinha um elemento surpresa. Então acabar com ele ali ia ser mais fácil que tirar doce do boneco de cera, o que seria ótimo, já que sobraria apenas um inimigo, que com certeza ficaria em choque quando visse o irmão no chão, e daria o famoso grito vingativo do vilão. Aí vocês já sabem, né? Só descer a porrada no cabeludo. Além disso, depois de entrarem no subterrâneo da casa e darem de cara com uma caixa de disjuntores, a última coisa que esses idiotas deveriam fazer era sair apertando tudo que tinha ali. Afinal, tá na cara que essa caixa controla a luz de muitos outros locais, além desse pequeno corredor. Então mesmo que não fosse toda Ambrose, só de fazer a luz piscar dentro da própria casa já seria o bastante para entregar a própria posição. Então naquele cenário, valeria muito mais a pena procurar por outra fonte de iluminação do que meter o louco na reta final. Pra falar a verdade, até atravessar no escuro confiando no tato seria mais certo. A saída do subterrâneo dava direto na casa de cera, e o pior é que logo de cara eles encontram a estátua do Wade. Só que por conta da pressa, os dois passam correndo, e dão de cara com o Bo que estava 100% com sangue nos olhos. É isso que dá você não terminar o serviço quando pode, né? E por conta disso, os irmãos entram em uma briga terrível com o psicopata, o que acaba sendo mais difícil do que devia, e Nick é esfaqueado na perna. Porém, no momento de distração, Carly consegue golpear Bo de surpresa, e finalizar o cara com vários golpes de um taco de beisebol. Isso tudo enquanto a casa de cera começa a derreter, por conta do fogo que se iniciou no laboratório. Para piorar, Vincent aparece e faz a Carly sair correndo para o segundo andar da casa, deixando o Nick jogado no chão, já que não conseguia andar por conta da faca na coxa. A garota até consegue chegar em um quarto e se trancar, mas como a casa toda é feita de cera, Vincent corta facilmente a porta e ataca a Carly. Por sorte, a jovem escapa dos primeiros ataques e usa o discurso no jutsu para ir atrasando o mascarado, falando que o monstro era o irmão e não ele. Dessa forma, ela consegue tempo bastante para o Nick subir as escadas que estavam derretendo e chegar na hora certa para imobilizar o Vincent. Aí, enquanto ele faz isso, a Carly pega a faca da coxa do próprio irmão e enfia no peito do Vincent, o que teoricamente faria o cara fraquejar e levar a facada do Vincent. Mas vamos fazer de conta que não é assim que as coisas funcionam. Assim que o cara é finalizado, o chão do segundo andar derrete completamente e o mascarado despenca para baixo, caindo em cima do Bo e morrendo de uma forma poética, já que os dois nasceram grudados e morreram assim. Mas diferente dele, os irmãos caem em cima de uma parte inteira da escada e começam a cavar a parede de cera para escapar do fogo. De alguma forma isso dá certo, e os dois conseguem sair da casa na mesma hora em que ela está derretendo. Algumas horas depois, a polícia e os médicos chegam na cidade para ajudar os irmãos e investigar esse terrível local. E aí, em uma conversa com os jovens, o xerife fala que nunca souberam dessas mortes, porque Ambrose se tornou uma cidade fantasma há 10 anos e foi tirada dos mapas. Assim que a conversa acaba, Carly e Nick são levados de ambulância para o hospital, e o jovem revela que roubou a câmera de Dalton, que estava sendo levada como evidência, pois ele esperava encontrar boas memórias de seus amigos. O que o cara não sabia é que o Vincent tinha roubado a câmera no início de tudo, e gravou a morte de todos os jovens. Por fim, assim que os irmãos vão embora, o xerife recebe uma informação através do rádio, pois a verdade é que Trudy não teve apenas 2 filhos, mas sim 3, e o terceiro era o esquisito que deu a carona pros jovens. Fala galera, esse foi como derrotar a casa de cera. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você estivesse em um lugar isolado e descobrisse que um parasita mortal está atacando seu acampamento, o que você faria? Quer saber o que vai acontecer com esses jovens? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e nunca entre em um lugar que está com uma placa de fechado.